Dólar renova a máxima, atingindo o maior patamar desde março de 2021, 5,8350. Começamos assim o nosso After de Mercado, edição semanal. O que está acontecendo? Bom, vamos lá. Essa semana ela foi marcada pelo fechamento do mês de outubro e já entramos com o pé já em 1º de novembro, e aqui eu quero trazer para vocês um pouquinho desse panorama geral. Bom, nós tivemos de cara um mês marcado pela saída do investidor estrangeiro, ou a continuidade desse cenário, né? Algo bem diferente do que nós vivemos em agosto, quando nós tivemos o ingresso de mais de 10 bilhões de reais via Bolsa de Valores, via B3, e em outubro saída de 2 bilhões de reais, ou seja, os gringos estão realmente saindo dos ativos brasileiros. E o que a gente pode demarcar com todas essas características? Saiu bastante dado aqui, eu tive que fazer a minha colinha. Essa valorização dos ativos americanos está sendo impulsionada pelo Trump Trade, já comentei sobre isso no drive de mercado dessa semana, e a valorização desses ativos está sendo via títulos do Tesouro de curto e longo prazo, 2 e 10 anos, índice DXY, valorização do dólar diante do afrouxamento fiscal, entendendo que caso o Trump ganhe as eleições, e também as empresas de tecnologia. Tivemos muitos balanços, das 7 magníficas, as maiores empresas de tecnologia do mundo. Isso também acabou impulsionando essa valorização, porque nos Estados Unidos o mercado está propenso para uma tomada de risco. Então, diante desse contexto inteiro, o dólar se valorizou no cenário internacional. Eu também não posso deixar de citar para vocês a possibilidade ou a expectativa do terceiro pacote de estímulos vindos da economia chinesa, que vai aguardar a conclusão das eleições nos Estados Unidos, porque dependendo de quem ganhar, isso pode ser um fator determinante, sim, para o tamanho do pacote de estímulos que o governo chinês fará em sua economia. Então, é um fator positivo para o Brasil. Também já comentei sobre isso, mas como eu estou trazendo um balanço do fechamento da semana, é importante eu citar também esses dados. Iniciamos a data de hoje, novembro chegou, e diante desse contexto, a divulgação do payroll, para quem não sabe, é o maior relatório de empregos não agrícolas da economia norte-americana. E qual foi o extrato disso tudo? Nós tivemos um ganho salarial médio em linha, tá certo? No entanto, a criação de vagas bem fraca, 12 mil empregos, foi uma criação bem fraca, e os efeitos disso, o reflexo disso, leva pelo menos o mercado a pensar na possibilidade de um deslocamento na decisão de política monetária do Fed, que é a semana que vem, de um consenso que estava em 0,25%, ser deslocado para 0,5%. Bom, óbvio, eu fui na ferramenta FedWatch para ver se essa notícia realmente provocou essa alternância de opinião, mas não. As apostas ainda continuam bem massivas em corte de 0,25% para a decisão de semana que vem nos Estados Unidos. E no Brasil? No Brasil, saímos da arbitragem para prorrogação da notícia tão aguardada no que diz respeito a corte de gastos. Bom, o que eu quero dizer com isso? O governo tinha feito uma promessa de que, após as eleições municipais, que foram agora no último final de semana, ele ia soltar um pacote de planos de gastos, de corte desses gastos ligados às despesas obrigatórias. Bom, essa semana não aconteceu nada e o risco foi se elevando, o mercado começou a sair de uma expectativa para um ceticismo, começou a não acreditar muito que isso poderia acontecer. Acontece que hoje a notícia de bastidor é que o governo estaria prorrogando para mais 10 dias essa decisão, o que colocaria essa notícia ali para a semana do dia 11 de novembro. Se isso vai acontecer ou não, até o momento que eu estava gravando esse conteúdo, eu não tinha isso oficial em nenhum relatório, e você pode me perguntar, por que você está comentando então uma notícia que ainda não é oficial? Porque o mercado ele sobe no boato, Então, se essa está sendo uma notícia em bastidores de mesas de banco, em conversa com especialistas na área, isso está fazendo preço, tanto é que o dólar está explodindo na data de hoje. Então, essa prorrogação, ela eleva o risco, aumenta a pedida por prêmio do gringo, que faz a curva de juros subir, e o efeito é o que nós estamos vendo no câmbio na tarde dessa sexta-feira, dia 1º de novembro. Me perguntaram aqui se
o Banco Central, se caberia, né, melhor dizendo, uma intervenção do Banco Central no mercado de câmbio. Caberia? Sim, caberia. Mas o Banco Central vai fazer? Acredito que não. Por quê? Porque essa decisão traria 2 pontos de observação bem significativos. Primeiro, mostraria para o mercado uma desarmonia entre política monetária e fiscal. Isso não é legal. Segundo, devido ao estresse que o mercado se encontra hoje, se o Banco Central faz um leilão, além desse leilão ser absorvido com muita força e rapidez, seria a gasolina necessária para as taxas continuarem subindo. Diante desse contexto, é pouco provável que o Banco Central intervenha a nível de swap, ou seja, qualquer linha para reduzir esse ímpeto de alta. Aí o mercado está subindo sem parar, rumo aos R$ 5,87. Eu trago essas notícias no boletim Primeiro Minuto, que vai sair na segunda-feira, e todas as nossas análises semanais, eu abro o gráfico e demonstro isso para vocês. Bom, fechamos aqui a leitura da semana, fechou outubro, começo de novembro hoje. O que esperar para a semana que vem? Semana que vem é uma semana bem desafiadora, com muita volatilidade, onde eu vejo o mercado mais propenso para posições de hedge, ou seja, de proteção, do que de tomada de risco. Por quê? A gente tem eleições nos Estados Unidos, com as pesquisas, cada uma falando uma coisa, está bem acirrado por lá, a gente não sabe quem vai levar. Segundo, a ameaça de um ataque do Irã a Israel. Geopolítica também agravando aí todo esse contexto. Eu tenho o risco Brasil cada vez aumentando mais, e a tendência é que, à medida que o governo vai empurrando esse corte, os ativos brasileiros tendem a desvalorizar mais. Aí eu estou falando de ativos acionários, eu estou falando de câmbio, eu estou falando de juros, então fica tudo complicado, né? O juro sobe, o câmbio, o real deprecia, então isso também. E a nossa super quinta, e devido às eleições americanas, que tem data para o dia 5 e lá o voto é manual, então essa decisão, como pode ficar definida nos últimos votos, dificilmente a gente vai ter alguma notícia no dia 5, isso pode se estender por alguns dias. Eu acho que esse mix de eleições nos Estados Unidos, ameaça do Irã atacar Israel, risco fiscal no Brasil alto e a super quinta, marcado pela decisão de taxa de juros no Brasil e nos Estados Unidos, faz com que o mercado vá para um lugar de tomar menos risco e se posicionar em proteção em operações de hedge, ok? Essa é a minha análise, bem pontual, com um turbilhão de notícias que saiu, volatilidade bem expressiva no fechamento dessa semana e na projeção para a semana seguinte. Eu desejo a todos um final de semana maravilhoso, e Deus abençoe vocês, e contem com a Advanced, onde o câmbio não é a mesma coisa.